Graças a Deus, graça e paz, né? Graças a Deus e graça e paz, né? Que a gente está aqui mais uma vez nessa devocional de manhã, querendo aqui, né? Compartilhar com vocês, né? Eu quero aqui compartilhar com vocês a palavra do Senhor, onde se encontra em Gênesis capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Primeiro vamos orar, né? Vamos orar, porque nós temos que ter direção do Espírito Santo na nossa vida. Quero aqui agradecer a todos vocês que têm compartilhado o canal, a todos vocês que têm se inscrito no grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp também, Ministério Online da Pastora Marília, no WhatsApp, né? Porque eu tenho ali orado pelas pessoas, né? E é só quem, tá? Não tem ministério. Porque ali já é o próprio ministério, né? O ministério online. Então eu já tenho visão do reino. Então, que você conhece alguém que é afastado do Senhor ou que é amigo de Deus e gosta de estar ouvindo as palavras de reflexões de Deus, né? E que não vão aí entrar no grupo só para afrontar ou para falar gracinhas, compartilha, né? Pede lá a solicitação, abaixo desse vídeo, fala, pastora, como que eu faço para entrar no link do WhatsApp? Eu vou enviar o link do WhatsApp e você vai entrar ali, né, nesse ministério online da pastora Marília, tá bom? É um ministério Ministério Pastora Marília, porque é o meu chamado. Eu sinto que eu sou chamada para isso, tá? Então ali você vai receber palavras, orientações, a qual você vai estar ali, né, colocando seu pedido de oração, tem louvor, às vezes eu tô louvando, e ali no grupo a gente faz coisas que aqui a gente não pode fazer por causa dos direitos autorais. Então lá no grupo a gente joga uma enquete, lá no grupo a gente coloca um louvor, eu coloco um louvor lá, né, os irmãos, eles têm que me aturar um pouco, me louvando também, né, faz parte daquilo que o Espírito Santo tem na minha vida. Não tenho um dom do louvor, mas eu gosto de louvar, eu gosto de falar da palavra do Senhor. Então vamos estar orando? Você que se interessou, coloca aí embaixo aí, eu quero o link do WhatsApp para entrar no grupo, tá? No grupo do ministério, tá bom? Então vamos lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui diante da Tua presença, Senhor, diante daquele que vive e que reina, que está sobre nós. Pai, eu estou diante da Sua palavra. Palavra essa, Senhor Jesus, que sem o Seu Espírito Santo ela vira letra. Sem o Seu Espírito Santo, Pai, não tem como nós entendermos. Mas eu peço agora, meu Pai, para que o Espírito Santo ativa o entendimento da graça, o entendimento do amor, o entendimento, Pai, pelo Espírito, daquilo que o Senhor tem para nos falar. Amém? Graça e paz, estão animados? Né? Vamos ver se a gente consegue fazer de Gênesis, né? O livro de Gênesis. Então aqui eu quero compartilhar com vocês onde é o princípio da criação, né? O princípio da criação no verso 1 vai dizer assim: no princípio que criou Deus o céu e a terra era de forma vazia, e trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas do céu. Então aqui nós vamos por tópicos, né? Então aqui nós estamos falando Deus e a sua criação. Então aqui nesse parágrafo, segundo os historiadores, os teólogos, né? Entre o verso 1 e 2, por verso 3, aqui teve a queda de Satanás, né? Porque veja que Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Essa sem forma aqui, no original, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces da terra. Então aqui, segundo os historiadores aqui, né, é aonde que teve a queda de Lúcifer, aonde destruiu os dinossauros, né? Aquelas, como que eu vou falar? Aqueles gigantes, né? E tudo mais.
de dinossauro. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre as trevas. E Deus chamou a luz de dias e as trevas de noite. E foi a tarde ou a manhã até o primeiro dia. E disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre elas. Então aqui nós vamos ver, né, que Deus é que Ele faz, né? Através de quê? Através da sua voz. Através de uma voz de comando. Deus é que Ele faz a expansão do céu, a expansão da terra. Ele coloca água. E o mais interessante é que depois dessa toda sua criação, Ele faz o homem, né? No verso 26 vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então aqui é onde que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de dizer, eu gosto de dizer que aqui Deus nos deu o governo de tudo que Deus fez, né? Tanto é que o homem é a única criatura que constrói, né? Deus, ele fez toda coisa. Se Satanás quiser copiar uma grama que seja, Satanás não vai conseguir copiar a grama, ele não vai conseguir produzir, fazer uma grama. Por isso, né, que ele precisa de quê? Ele precisa de usar a matéria, ele precisa de usar a essência daquilo que já foi feito. Porque essa criação aqui, né, foi dada ao homem. O homem tem que sujeitar. E o homem também, como DNA do Senhor, ele também cria as coisas, né? Hoje nós estamos aí com a tecnologia, o avanço da ciência, foi tudo obra, né, do DNA do Senhor que está sobre a nossa vida. E aqui algo muito importante é que veja que fica registrado na palavra do Senhor que Deus nos deu o governo sobre tudo o que Ele fez e o governo da nossa vida. E Satanás, ele quer fazer o quê? Satanás, ele quer tirar esse governo da nossa vida. Satanás quer impedir, né, que a gente fique no governo da nossa vida. Então hoje tem ansiedade, tem depressão, crise do pânico, né? Pessoas que não sabem controlar na bebida, nos vícios, nas drogas, pessoas que não sabem controlar as suas emoções, né? Então Satanás, ele quer tirar o governo daquilo que Deus deu na nossa vida, que Deus nos deu, né? Então aqui você vai ver que Deus, ele faz. Então Deus, ele vê que não era bom que o homem ficasse só. Então ele vai fazer o quê? Uma disjuntora, ou algumas palavras vão falar uma auxiliadora, né? Que aqui é o primeiro casal, é a primeira essência daquilo que é construir, daquilo que é da vontade do Senhor, né? E você vai ver lá a queda, a tentação. Lá no versículo, né, aqui no verso 18, Deus vai falar assim: e disse o Senhor Deus, não é bom um homem que esteja só, farei com ele uma ajudadora adequada. Na minha está uma ajudadora adequada. Então, nós somos aquela parte onde o Senhor olhou e disse: eu vou tirar um pouco da carga desse homem, né? Eu vou fazer ele se alegrar. Olha só que código lindo, né? Eu vou fazer ele se alegrar assim como eu fiz a terra e tudo que existe, e por o amor que eu fiz o homem, porque eu fiz, foi o único ser que ele deu a sua essência, que ele deu o seu DNA, que é a forma e semelhança dele. Assim como Deus quis compartilhar isso com a humanidade, ele coloca também a mulher para que o Adão também venha compartilhar essa essência, compartilhar com a mulher essa essência, e a mulher assim também ajudar Adão a reconstruir, a construir, a conquistar junto uma terra, né? Ali Adão já tinha dado os nomes a animais, e aqui eles estão produzindo. Aqui eles estão fazendo o quê? A produção, eles estão dando continuidade. Deus aqui, ele confiou uma continuidade, né, naquilo que ele já tinha projetado. Então aqui veja que
que ele fez, né, a mulher, né, segundo a costela de Adão. E no verso 3 você vai ver a serpente se levantando. Por que a serpente ela se levanta no jardim do Éden? Porque a terra já estava sendo o governo dela. Veja que no primeiro capítulo 1, nós vamos ver que Adão não, você vai ver no verso 1, que lá, né, tipo, dava a entender que há uma colisão na terra, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, ponto. Deus criou o céu e a terra. Mas no versículo 2, a terra ela já estava sem forma e vazia, ou seja, aconteceu alguma coisa. Se Deus construiu essa terra, né, e agora ela está nesse estado onde que Jesus, né, o Deus aqui, ele tem que reconstruir, né, na face do abismo, ele tem que reconstruir essa terra que foi contaminada, essa terra que foi destruída por causa da queda de Lúcifer, né? E ali você vai ver, né, Jesus falando em outro capítulo, depois eu vou achar e vou dizer aqui, né? Jesus fala assim: eu vi cair do céu, né? Eu vi quando a estrela caiu do céu. Eu estava lá, né? Quando Lúcifer e seus demônios, seus anjos caídos caíram na terra. Então aqui, o governo dessa terra Lúcifer já estava governando aqui, né? Mas não tinha nada para ele governar. A existência dele estava aqui. Só que quando ele vê que tem alguém semelhante, ele conhece a semelhança de Deus, né? Satanás, ele conhece, ele estava no céu, ele conhece a palavra, ele conhece o projeto do Senhor, ele sabe, e ele tem... Por que ele tem tanta ira na semelhança do Senhor? Porque ele sabe que Deus colocou em nós a sua adoração. Às vezes nós achamos que nós somos bem pequenininhos, né? Nós somos mesmo bem pequenininhos perante o Senhor, mas que nessa palavra aqui a gente vê o quanto que nós somos grandes, quanta capacidade, o quanto DNA tem de Deus sobre nós, porque nós temos a capacidade de criar, nós temos a capacidade de adorar a Deus. E Satanás, ele não tem essa capacidade. Satanás, tudo que ele pega, ele copia. Então ele conhece a essência, ele conhece os portais, ele sabe os portais, ele sabe do mundo espiritual, mas nós temos aquilo que ele não tem, que é a adoração. Nós pecamos e Deus, quando nós nos arrependemos, o Senhor, ele se agrada, né, desse arrependimento. E Satanás, ele não teve, né? Satanás, ele não tem essa redenção de pecados que nós temos. Então Satanás, ele fica furioso quando ele olha para um ser humano, quando ele olha para você, para mim, e ele vê que você é a semelhança do Senhor, ele quer destruir essa semelhança, né? Ele não quer ter contato com essa semelhança. Essa semelhança é o confronto que Satanás tem todos os dias diante do seu trono, né? Então aqui você vê que ele conhece o que Deus tinha falado, né? Satanás, ele sabia o que Deus tinha falado com Adão, né? Lá Adão, né, ele fala que não era para comer da árvore. Então aqui ele cita as mesmas palavras, mas distorcida. Então ele conhece da palavra, né? A palavra do Senhor vai dizer que Satanás, ele crê, ele conhece a palavra, né? E diz assim no 3: ora, a serpente era mais astuta do que as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então aqui, a serpente, ela lançou dúvida. Não é bem assim que Deus quis dizer, né? Você entendeu dessa forma, mas não é isso que Deus quis dizer, né? Certamente não morrerá. E quando aqui ele começa,
né? E aqui quando ele começa a setar, aqui quando ele começa a gerar dúvida no relacionamento de Deus com Adão e Eva, né? Veja que os olhos deles, né, vendo a mulher a árvore que era boa para comer, agradável e desejável, e dá entendimento, o seu fruto comeu. Então aqui tem algumas coisas, né, que quando nós colocamos dúvida no nosso coração perante da palavra do Senhor, a gente começa a olhar de forma diferente aquilo que um dia a gente soube, a gente teve a certeza de que era errado, a certeza de que aquilo que nós poderíamos fazer, que a nossa atitude poderia fazer, que era magoar o coração de Deus, a gente não faz. Mas quando Satanás coloca dúvida, a gente passa a olhar para aquela mesma situação, mas agora diferente. Né? Veja que talvez a Eva, ela não fala aqui, mas a Eva, ela estava o tempo todo ali nesse jardim, né? E ela nunca se despertou para comer daquela árvore, ela se alimentava de outros frutos, mas foi só Satanás indagar e colocar dúvidas, né, nos seus pensamentos, que ela, quando ela olha para aquele fruto, ela já não olha mais da mesma maneira. Ela não olha mais da maneira em que Deus tinha orientado, né? Como um lado, não, eu tenho que obedecer o meu pai. O meu pai disse que eu não posso, né? Que não é bom eu fazer isso. Então agora, quando ela é contaminada pela voz da serpente, ela começa agora a olhar para o mesmo lugar que ela olhava antes, mas agora com outra forma, agora com interesse, né? Com interesse, com dúvida, com curiosidade, né? Muitas pessoas caíram na mão de Satanás, caíram nos lábios da serpente, exatamente porque gerou dúvida, gerou muitas vezes curiosidade, porque era desejável, era uma árvore boa, né? Você olha assim, poxa, por que não? É tão bom, por que não? Né? A árvore era boa para se comer, então quer dizer, a gente pega mesmo um fruto de uma árvore, e, nossa, a gente vai no pé, a gente quer pegar mais bonita, a que enche mais os nossos olhos. Então essa árvore agora, ela contaminada pela voz da serpente, o fruto passou a ser desejável, passou a ser agradável aos olhos. Sabe quando você está enfeitiçado por alguma coisa? Sabe quando você a paixão, vamos colocar assim, né? Dar um exemplo, né? Que todo mundo já passou por isso. A paixão é o encantamento, onde você olha e aquilo se torna agradável. Você não para de olhar. A árvore vira um desejo, né? Vira algo que é desejável, ou seja, eu tenho um desejo de ter aquilo, eu tenho um desejo de pegar para mim, de ter, de estar perto, de ser atraído por ela, né? E para dar entendimento. Então ela olhou e entendeu que a serpente estava oferecendo para ela um entendimento que ela ainda não tinha, ela não tinha ainda experimentado. Ela só estava ouvindo e obedecendo. Mas a partir do momento em que a serpente entra, vem o desejo de ter o quê? O conhecimento de que a serpente estava oferecendo. Ela falou assim, né? Não é assim? Eu tô aprendendo errado então? Né? Eu tô aprendendo errado, então eu quero o quê? Eu quero estar perto de quem vai me dar mais orientação. Né? Eu quero ter esse conhecimento que você tem, o conhecimento. Só que aqui era um conhecimento contaminado. Aqui era um conhecimento aonde a serpente, ela falava meia verdade, meia mentira. Que não existe meia verdade, meia mentira. Na verdade, vira tudo uma mentira, né? Ela só usa a palavra do Senhor para tentar enganar, para distorcer, né, o que Eva tinha sido orientada. Então aqui
o entendimento, ela tomou o seu fruto, ela pegou o fruto e ela comeu. No que ela comeu, eu também a seu marido, e ela comeu com ela. Então, Eva, ela comeu do fruto. Só que a partir do momento em que ela comeu do fruto, ela não morreu, né? Só que Deus não estava falando de morte, assim, se comer o fruto, uma planta envenenada, algo que a gente não pode tocar, né? Que daria morte instantânea, né? Então ela comeu o fruto, não aconteceu nada com ela. Então aquilo que a serpente falou passa a ser uma verdade dentro daquilo que ela tinha dado ouvido. Então, por ela entender que a serpente, na lógica dela, a serpente tinha falado a verdade, que realmente ela não comeu, e o marido vendo que ela comeu e ela estava ali viva, não aconteceu nada, ele também a comeu, né? Então, quando Adão comeu, né, quando foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavas nus, e cozeram, né, folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então aqui, quando Adão participa, né, desse fruto compartilhado, os olhos de ambos, né, eles abrem. E ali, pela primeira vez, né, eles sentiram vergonha, né, porque o pecado, dentro da presença de Deus, dentro do ambiente que Deus criou como propósito, quando você sai do propósito de Deus e você está nesse ambiente, é um ambiente que te confronta. É um ambiente que te chama para uma responsabilidade. É um ambiente onde que os nossos olhos se abrem e nós temos conhecimento de que nós pecamos, de que nós falhamos, que é um momento onde cai a ficha, né? E quando cair a ficha, a gente tem esse discernimento de que a gente errou, de que a gente pecou. E aqui ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. E entre as árvores do jardim, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? Gente, aqui é um código espiritual, é uma chave espiritual, onde que nós entendemos, né, que a partir do momento em que se cai as escamas, né, onde a gente reconhece o certo e o errado, né, Deus, ele tinha intimidade com eles. Deus, ele tinha um horário, né, de visitação. E nesse horário de visitação, quando eles entram na presença de Deus, eles entram na presença de Deus envergonhados. Eles entram na presença de Deus envergonhados, mas aqui não foi uma vergonha de arrependimento. Aqui só foi uma vergonha de ter sido descoberto. Então abre esse código espiritual para você. Isso vale para a tua vida, vale para relacionamento, vale para alguns momentos da vida, onde que às vezes a pessoa te pede perdão, te pede desculpa. Ela está pedindo desculpa porque realmente se arrependeu? Ou ela está pedindo desculpa somente porque foi descoberto e precisa ir retornar até aquela presença de novo, né? De não sentir constrangido, né? Por ter sido descoberto, se sentindo nu, né? Nu é você sem capa, você da forma que você é. Né? Deus nos vê assim, da forma que nós somos. Deus conhece o coração, conhece o entendimento, conhece a mente, né? Então aqui
nessa viração desse dia, né, Deus ele tem intimidade, e você vai ver no decorrer do texto, Deus ainda tendo essa intimidade ainda, mas agora uma intimidade que agora você vai ter que buscar por ela. E Deus disse assim: Adão, onde tu estás? Essa pergunta, amados, aqui Deus não está falando como se Deus não soubesse, porque aqui está falando que Adão e sua mulher, na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, eles se esconderam atrás da árvore do jardim. Mas se você lê isso aqui como letra, dá a entender realmente que tem uma árvore no jardim e que Deus vai lá e ele se esconde da presença do Senhor. E Deus pergunta: onde está Adão que eu não estou vendo? Não, amados. Aqui é espiritual, a Bíblia ela é espiritual. Então aqui tem um código. Esse código que está aqui é onde que Deus, pelo pecado que entrou, Deus sentiu a separação de Adão dentro dele. Né? Deus agora, ele não está sentindo mais a presença de Adão conforme a presença Lecandaremassai, quando a presença estava. Então, quando ele pergunta assim: Adão, onde tu tá? Ele está falando assim: Adão, aonde que você tá que eu não estou sentindo mais a sua conexão comigo? Aonde que tá que você não está mais presente? Aonde que tá você que eu não estou sentindo mais a sua presença? Algo saiu de dentro de mim que eu não estou sentindo mais de você aqui dentro. É isso que Deus está falando aqui. Deus não está procurando Adão. Deus não é que Deus não estava vendo que ele não estaria atrás da árvore, não. Deus aqui, ele sentiu a ruptura do pecado. O Espírito Santo, ele não habita onde há pecado. Precisa de ter santidade. Então aqui, quando Adão, ele perde a sua santidade e essa criatura, ela é corrompida, Deus, ele sente, ele pergunta: Adão, onde que você está que eu não estou te achando mais? Onde que você está que você ficou tão distante de mim? Então, quando nós pecamos, veja que Deus, ele vem à nossa presença. Ele vem na nossa presença para nos confrontar, para dizer: ei, você pecou, onde que você está que eu não estou te sentindo mais aqui? Eu não estou sentindo mais a tua presença aqui. É isso que Deus está falando. E ele disse: ouvi a tua voz soar e temi, porque estava nu e me escondi. Então aqui ele responde conhecendo a presença de Deus. Adão não estava mais na presença de Deus, mas ele reconhece quando a presença está por perto. Né? Então, em vez dele confrontar a presença, ele prefere se esconder. Essa é a técnica que Satanás tem usado desde esse Gênesis capítulo 1 até Apocalipse o último capítulo. Vai ser o mesmo, a gente quando peca diante de Deus, em vez da gente confrontar a presença e ficar ali na presença, né, se arrependendo, se regenerando com Deus, não, a gente se afasta. Você peca, agora você não vai mais na igreja, você peca e você deixa de visitar aquele amigo, porque você sabe que aquele amigo vai falar da presença do Senhor, então você foge de ouvir. Você foge de ouvir as coisas que você sabe que Deus vai falar com você. Então aqui ele se esconde. E disse Deus: quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então aqui Deus, ele fala assim: você fez aquilo que eu falei para você não fazer? Nem é uma advertência, é um alerta. Né? Veja que a serpente, ela estava lá, ela ouvia o que Deus falava com Adão e Eva, mas ainda não era estratégia, né? Ainda ela não tinha se manifestado. E Deus, para lembrar Eva, para Eva ter o conhecimento de que ele sabia do que ela tinha feito, que ele é Deus onipresente, onisciente, está em todos os lugares, nem sabe de todas as coisas, ele faz essa pergunta para ativar ela no espírito, para lembrar que ela fez o que ele falou para não fazer.
Então, automaticamente, quando ele faz essa pergunta, você comeu da árvore que eu falei para não comer? Automaticamente Eva pensou, comi. E eu fiz o que Deus lembrou, o estatuto. Deus lembrou da lei. Deus aqui, ele lembrou, né, que era para obedecer. E aqui ela lembrou, falei, fiz. Pior que fiz, Senhor. Né? Tipo assim, fiz. E agora caiu a ficha que fiz. Então, Deus ali confrontou Eva e Adão aqui, ó, na mente. Né? Ele fez lembrar do ensinamento. E fez lembrar de que em vez de obedecer o ensinamento, por dúvida, eles ouviram a serpente. Então aqui, disse Adão, por isso que eu digo que Adão, ele não se arrependeu, né? Que essa escondida de Adão atrás da árvore não foi de arrependimento, né? Foi de culpa, mas não foi de quebrantamento do espírito. Porque aqui, Deus, você vê Deus dando a chance deles pedir perdão, né? Aqui você vê Deus dando a chance para eles de falar o que eles fez, né? É igual a mulher quando ela já descobre que o marido tá saindo assim com outra mulher, e ela sabe, e ela vai perguntar, você tava onde? Com quem você tava? Que horas que você saiu? Você conhece fulano? Então isso daqui já é perguntas que você já conhece a resposta. E nesse texto aqui, a gente, né, assimilando para que você possa entender, né, a palavra do Senhor, aqui Deus, ele faz a mesma coisa, ele já pergunta já sabendo, né? Então aqui, em vez dele se retratar, sentar na cadeirinha, né? Sentar na cadeirinha e retratar com o Senhor, Senhor, eu comi, né? Aí ele vai falar o quê? Senhor, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi, né? Aqui Adão, ele em vez de se arrepender do que fez, ele justifica porque fez. Veja que aqui ele tá falando a verdade. Senhor, eu comi porque a companheira que você me deu, ela me deu, oferecia. Aí eu vi que, né, tipo assim, parafraseando, eu vi que ela não morreu e eu comi também, né? Só que ele não se arrependeu. Aqui não há arrependimento de Adão, né? E o Senhor disse à mulher, por que fizeste isso? Aí ela disse, por que, Senhor? A serpente me enganou e eu comi. Veja que até então ela tinha colocado dúvidas. Mas aqui ela fala com Deus. Ela tem o entendimento que ela foi enganada. Então ela fala, a serpente apareceu para mim e eu a comi, né? Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, olha a maldição da serpente, né? Até então Lúcifer estava caído na terra, né? Ele não tinha mais acesso do trono da glória, mas ele estava aqui na superfície. Mas até aqui então agora veio o castigo de Lúcifer, né? Aqui veio o castigo de Lúcifer e o castigo de toda a humanidade, né? Porque entrou por causa da mentira que Lúcifer fez. Portanto, fizeste isso, maldita será mais em toda a esfera da terra e de todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás, em pó e comerás de todos os dias da tua vida. Veja que a primeira sentença de Deus é espiritual. Estão conseguindo me entender? A primeira sentença que Deus dá, a sentença do homem, ela aconteceu primeiro no espiritual. E no espiritual, Deus o que? Amaldiçoa a serpente. Ela amaldiçoa a serpente e diz assim, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência, a tua semente. E esta semente, que é o fruto, né? É a criação humana. Esse fruto que nós vamos gerar, que são os filhos
né, da terra, será agora como inimizade de Satanás, e ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então aqui Deus já estava falando a primeira profecia, falando da vinda de Cristo. Que Cristo ia vir. Esse Cristo, essa sentença que Deus dá ao mundo espiritual primeiro. O mundo espiritual, a primeira pessoa a ser sentenciada foi as atitudes de Lúcifer. É as suas obras. Então Deus primeiro, ele vai amaldiçoar no espírito. É no espiritual que Deus vai amaldiçoar. E aqui ele já está falando, ele já está dando um código, ele já está dando uma dica para a serpente. Sabe essa mulher que você se contaminou? Era criação minha. E você contaminou, você fez mistura. Mas agora, por ela ter sido enganada, agora aquele que vai pisar na sua cabeça e que vai destruir a sua descendência, que vai destruir tudo aquilo que você está fazendo na terra, agora vai ser um filho dela. Se você está incomodado, olha só o código espiritual aqui. Se você está incomodado com 2 que eu coloquei no jardim para te confrontar com a minha semelhança, agora você vai ter que viver sobre essa terra e olhar para cada um da sua serpente e ver que ela produziu fruto. Ela está gerando outros iguais a mim. E esse que vai ser igual a mim, ele vai ter poder no tempo certo. Ele vai ter poder para pisar na tua cabeça, para pisar na cabeça da serpente. Então aqui foi a primeira sentença. A primeira sentença, amados, é o mundo espiritual. Então, se você tentar ler a Bíblia pela letra, sem pedir o Espírito Santo para te orientar, você não vai conseguir. Mas se você pedir pelo Espírito Santo de Deus, né, te mostrar, abrir os seus olhos espirituais para que você veja, você vai ter esses códigos espirituais. A primeira sentença que Deus deu foi no mundo espiritual, para depois ter consequência no físico, na alma, na carne. Veja que consequência disso, a serpente foi amaldiçoada. Né? A serpente foi amaldiçoada, a sentença espiritual foi decretada. A segunda parte do decreto de Deus é que a mulher, ela ia multiplicar as suas dores no seu parto, na sua concepção. Conceição, aqui tá Conceição na minha. Com dores para dar à luz, e do teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Então tá a primeira sentença. A sentença da mulher agora é o quê? Ela pagar por isso. Toda vez que a mulher tem um filho e ali na hora de parto, né, ela sentir as dores, ela vai lembrar. Ela vai lembrar da queda, ela vai lembrar que ela desobedeceu a Deus. E por isso ela está sentindo essas dores, né? E Adão, por causa de Adão, aquilo que estava tão fácil para o governo dele, né? Onde que Deus tinha dado o governo de todas as coisas. Adão só tinha o trabalho, amados, de ir lá, pegar, cuidar com carinho, né? Não tinha esse trabalho braçal. Tudo era muito gostoso de fazer, né? Conversava com os animais. E ali, essa aliança, né? Essa presença, essa harmonia, esse paraíso, ele é rompido, ele é tirado de Adão. Ele é tirado de Adão e Adão é amaldiçoado. Então ele disse assim, por teste ouvidos a voz da mulher. Por que ele está falando se teste ouvidos a voz da mulher? Porque o homem, amados, é o cabeça da casa. Tem muito homem que está permitindo que ele perde bênçãos do Senhor por deixar a mulher governar a tua casa.
por deixar a mulher administrar e dizer para ele o que ele tem que fazer. Então aqui já vem uma direção para você que é homem, você é o cabeça do teu lar, né? Você que tem que cuidar da tua casa, não pode, né, permitir que a mulher tenha voz sobre você, sobre os assuntos esses que você sabe o que você está fazendo. Mas tem homem, amor, infelizmente, tem homens que eles sabem o que eles querem fazer, eles sabem o que é para fazer, mas por causa do tititi da mulher, faz o que você quer. Não é assim? Não tá perdendo a sua autoridade. Às vezes, quando um filho pergunta, pai, eu posso fazer isso, mãe, eu posso fazer isso, ele entrega o seu governo para a mulher, em vez dele decidir e falar assim, não pode, eu não quero. A sua mãe, quem sabe? Então ele tá dando o seu governo para a mulher, ele tá deixando de governar aquilo que Deus deu para ele. Se ele toma posição aqui perante Eva, reprimisse ela e dissesse, quando é como nós falamos hoje, a salvação é individual, né? Eu prefiro acreditar naquilo que Deus me ensinou. Se você quer comer do fruto, então coma e se entenda com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, por causa que Eva, né, contaminada, agora a Eva, ela passa a ser uma mulher contaminada. Né? E ela, por ter sido contaminada pela serpente, ela começa a dar fruto, né? Características a essa semelhança contaminada. Então aqui ela oferece a Adão, e Adão aqui ele come, né? Então, amados, eu quero aqui, né, parafrasear assim do jeito que você entende, né? Então aqui Deus ele vem com uma sentença, olha, porque você ouviu ela. Entre me ouvir e ouvir a sua mulher, você ouviu a sua mulher. Então, olha só, já não é só... Deus aqui não está tratando do casal como relacionamento. Deus está tratando do casal aqui que ele tem que ser o primeiro na vida do casal. Né? Porque a gente tem, sim, né? Vamos ser maduros para entender essa mensagem, né? Tem coisa, assim, que a mulher é mais sábia que o homem. A mulher tem uma direção, ou às vezes é mais experiente, ou estudou para alguma coisa, né? E tem uma informação mais detalhada aquilo que o homem pensa a respeito de algo. Mas aqui Deus está falando de prioridade. Aqui Deus está falando de intimidade, de relacionamento. Tem muitas pessoas perdendo a intimidade com Deus, a presença de Deus que estava em primeiro lugar, e quando Eva aparece, está trocando o conhecimento que vem de Deus para fazer a vontade de Eva, para fazer a vontade da mulher. Tem muito homem que estava no ministério com Deus, e quando essa mulher aparece, ele larga o ministério de Deus para fazer aquilo que a mulher está falando. Ele sai da presença de Deus. Olha quantos códigos espirituais, quantas chaves espirituais para um relacionamento. Primeira prioridade é Deus, primeiro é obedecer a Deus. Né? Então aqui, por causa dessa quebra de aliança com Deus, ele diz assim, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então aqui ele amaldiçoou a terra. Olha só, a terra, né, praticamente... a terra não tinha nada a ver assim, no literal, né? Mas espiritual, por que a terra ela foi contaminada? Por que agora aquilo que a terra dava para ele, né, com bom agrado, com alegria, né? Porque a terra era só a bem-aventurança, né? Então a terra é contaminada também porque o homem saiu de lá. E se esse homem, que é a origem do homem física, é a terra, né? Então a terra, que é a sua matéria-prima, ela também tem que estar contaminada. Por isso que aqui o solo, ele vai começar a brotar espinhos e cactos.
A terra vai deixar de produzir. E vai produzir com muito esforço. A terra sofreu, porque Adão foi tirado da terra. A matéria-prima de Adão foi o barro. O barro vem da onde? Da terra. Então, a terra, ela também foi contaminada. Ela foi contaminada com o mal. Ela foi contaminada segundo o que o homem também foi contaminado. Então, o homem a terra é contaminada no físico, porque o homem saiu de lá, e o homem foi contaminado também. O homem foi contaminado na carne, onde que nós temos pestes, nós temos vermes, nós temos bactérias, né? Nós ficamos doentes. Por quê? A terra, ela foi amaldiçoada por Deus, né? Então aqui, aquilo que estava fácil, agora passa a ficar difícil. E o homem agora, antes ele comia de graça, ele se fartava, né, da graça de Deus, ele se fartava das coisas que Deus dava para ele, ele não precisava trabalhar, né? E agora do suor, ou seja, você tem que suar muito, é com muito esforço, não vai ser mais agora, né, com facilidade. Então, às vezes a gente quer um emprego que é fácil, a gente não quer passar por tribulação no serviço, a gente quer levar uma vida fácil. Deus está falando, não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Do suor do seu rosto comerás o pão, até que se torne a terra, porque foste tomado, porquanto és pó, e o pó tornará. Tá vendo? Então aqui o homem foi amaldiçoado. Agora a gente vai ter que trabalhar do suor do nosso corpo. Não vai ser fácil fazer a terra produzir, porque a terra está respondendo um pecado que foi direcionado por você, né? Foi causado por você. E aqui há uma condição agora. Em vez da gente... Lembra que a serpente falou que não iria morrer? E agora o homem vai morrer. O homem, ele vai morrer no espírito. O Espírito de Deus, ele tem que revivificar a natureza. O Espírito de Deus, ele tem que tomar posse de novo. E aqui passa o governo para as mãos de Satanás. E chamou Adão o nome da sua mulher de Eva. Portanto, era mãe de todos os viventes da terra. E fez Adão e a sua mulher túnicas e pele o vestiu. Veja, algo muito importante aqui, que Deus, mesmo irritado, irado, né? E amaldiçoando e dando ali a sentença. Jesus aqui, ele veio no Jardim do Éden como um juiz, né? Como um juiz. Ele não veio aqui como advogado. Ele veio como um juiz, como um pai que veio para dar a sentença. Mas mesmo ele dando a sentença, veja que Adão, quando ele percebe que estava nu, Adão, ele faz para si vestimenta de figueira. Ele pega uma planta e faz, né, um trançado, né, de figueira, né, e aventais de figueira. Mas Deus, com seu infinito amor de cuidado, ainda assim projeta para Adão roupas e túnicas de pele e o vestiu. Mesmo nessa sentença dura, Deus aí, ele foi com o seu manto de amor, porque ele estava vestido de folha de figueira. E Deus entendia que ele ia passar frio, que ele ia passar calor, que aquela figueira não ia sustentar o processo. Ele faz representando, né, a pele de um animal. Ele fez lá no 21, capítulo 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Túnicas e pele. Vestiu eles e ainda fez uma capa. Túnica é capa, né? É um cobertor, uma capa. Com todo carinho.
Então, às vezes, a gente passa por tribulações, às vezes a gente acha que Deus não está vendo o nosso sofrimento, que a gente está passando por dificuldade, mas Deus não tá fazendo nada. Olha só o carinho que Deus tem, né? Ele tira a roupa de figueira, amado, para colocar uma roupa resistente, uma roupa adequada. Então, nesse processo de caminhada, ainda que as coisas se tornem difíceis, Deus ainda vai dar o sustento. Deus ainda vai estender a sua mão generosa, com amor, com carinho, dizendo assim: eu dei essa sentença, mas foi necessário. Eu sou juiz, eu não posso sair da minha essência. Então, antes de julgar a Deus, a sua forma de agir, entenda que Deus foi confrontado na sua essência, nos seus valores. E para isso não há preço que se pague. Você não pode passar a mão por cima dos seus valores. Então, Deus aqui, ele estava protegendo, né, a sua essência, sendo juiz. A palavra do Senhor diz que nós temos hoje o advogado, que é Jesus, né, o Espírito Santo, que é condutor. E o juiz nós vamos enfrentar nos últimos dias. Então, Deus não vai passar por cima da sua sentença. Deus não vai passar por cima de seu propósito, né? Um ditado que nós falamos, para parafrasear bem, é onde que fala que Deus não tem neto. Ah, minha mãe é pastora, o meu pai é pastor, o meu pai é apóstolo, é bispa, né? Eu sou neto de... Deus não tem neto, não. Deus tem filhos, né? Então aqui Deus, ele vem, né? Aqui eu consigo ver a graça de Deus, o amor de Deus estendido pela tua proteção, ainda assim fazendo para eles, né, um cobertor, fazendo para eles roupa, vestimento. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e o coma e vive eternamente. Então aqui Deus está falando que agora o homem tem um entendimento. Deus, ele queria proteger quando ele fez Adão e Eva, aonde que ele deu ele fez um decreto, ele fez um pedido, né? Uma gentileza: olha, vocês estão aqui, mas não mexam ali, não fazem isso, porque Deus conhecia aquilo que estava além do nosso entendimento. Muitas vezes a gente quer passar por cima de uma vontade que Deus já falou que não vai dar certo. Então aqui Deus, ele estava poupando a humanidade. Deus, ele estava querendo poupar lá no princípio, né? Deus estava querendo o quê? Não é ser autoritário, né? Não, Deus aqui estava poupando. Deus sabia que existia o bem, que existia o mal, e Deus tinha reservado para nós somente as coisas boas da terra. Então aqui, agora ele pega e fala. Ele fala para o homem: olha, agora, e disse o Senhor, né? Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós agora, né? O homem agora é um de nós. Agora ele sabe o bem e sabe o que é o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente. Então aqui Deus está falando que agora o homem conhece o bem e o que é o mal. Ele sabe agora, né, que ele não pode estender a mão sobre essa árvore para comer e viver dela eternamente. Ele sabe agora a consequência, né, de não poder tocar naquilo que é proibido, né? E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, a qual foi tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins nos orientes do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus aqui, amados, ele guardou
Ele guardou essa parte maravilhosa que é o jardim. Ele guardou, ele colocou com tudo que ele fez, né? Aquela parte ali que era o princípio, que era o propósito de Deus. Adão não tinha mais parte com essa terra, mas ele deu outras terras para Adão. Ele deu o mundo para que nós possamos tomar conta, para que a gente possa produzir, para que a gente possa viver nela. Então aqui, Deus, ele tira aquela boa parte. Aquela parte ali era o coração de Deus, era o propósito de Deus, era a vontade de Deus. Então hoje existe querubins e serafins, né, guardando a cidade santa, guardando esse lugar, né, para que esse lugar não possa ser, não pode permitir mais a entrada do homem, porque a entrada do homem ali, o homem não é mais inocente, né, o homem agora teve mistura, então essa entrada está sendo protegida, né, com querubins e serafins na cidade ou nesse lugar do Jardim do Éden, né, que nós não sabemos aonde que ele está, mas está guardado, está protegido, e o homem está vivendo com o que sobrou, né, com aquilo que Deus permitiu. A grandeza, Deus podia ter lhe destruído a sua criação, mas Deus tem amor por essa criação. E ele tem tanto amor por essa criação que aqui, né, no capítulo 3, verso 15, ele vai falar, ele vai profetizar. Mas calma, vocês estão sendo expulsos agora, mas vocês não vão entrar, mas as suas descendências, aquele que vai sair da mulher, vai dar de volta o governo. E esse lugar que está aqui guardado, preparado, vai estar em acesso de novo, e eu vou me alegrar com ele, porque eu vou ver agora as coisas multiplicando, né? Deus antes ele só tinha Adão e Eva no paraíso, e agora ele vai ter filhos e mais filhos na sua mesa para ceiar com ele, né? Onde que lá na frente, né, nós vamos ainda estudar, onde que quando Jesus já vem e ele tem que voltar para o Pai, ele fala assim: eu tenho que ir, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, mas antes de eu ir, né, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, mas antes que eu volte, porque vai ter uma volta, vai ter um retorno, Lebaracandoramassai, eu vou preparar o lugar. Deus está preparando um lugar, amados, preparando um lugar para esses filhos e filhas que entendeu que nós não temos que dar voz à serpente, nós temos que dar voz à obediência, àquilo que Deus fala. Então, fique com essa palavra nesse dia, com esse estudo de hoje, Gênesis 1, capítulo 1 ao 3, e depois nós vamos entrar aqui falando de Caim e Abel, né? Quando aconteceu o primeiro pecado, aqui você já entendeu que Adão e Eva estavam contaminados, a terra também estava contaminada, e aqui começou todo o processo da contaminação, mas aqui a gente vai ver muitos processos da graça e do amor de Deus estendido por eles. Deus aqui, ele começa, né, a dar instruções, a ainda ter intimidade com eles, a dizer para eles o que eles devem fazer, né? Deus aqui, ele consegue aqui aparecer, né, perante essa queda do homem. Então, o que fica mais forte aqui é que mesmo na queda do homem, Deus ainda aparece, né, com uma estratégia para que você volte para o propósito. Amém, amados? Fique na paz, graça e paz, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças eu te dou. Te dou, Senhor Jesus, porque nós entendemos, meu Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas. Nós entendemos, ó Pai, a sua graça não merecida. Nós entendemos, ó Pai, que algumas vezes na nossa vida o Senhor tem que se levantar como juiz. Nós sabemos que nós temos advogado, sabemos que nós temos o Espírito Santo para nos conduzir a essa terra prometida, mas nós reconhecemos também diante de Ti que o Senhor é juiz de todas as coisas, que quando é preciso, Pai, a gente passar pela imprensa, quando a gente é preciso, Senhor Jesus, ser moldado, meu Pai, ser consertado, a Tua palavra diz que o Senhor
corrige, né, os filhos que amam. Então nós estamos aqui para ser corrigidos, para ser amados por Ti. E queremos agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado, porque eu sou abençoada, no nome de Jesus. Amém.